Olá, meu povo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou voltando aqui, né, com um tempo menor de intervalo de um vídeo para o outro, porque eu preciso entregar um sonho que o Senhor me deu nessa madrugada. Hoje é domingo, são 4h11 da tarde, o momento em que eu estou começando a gravar esse vídeo. Hoje é dia 23 de agosto de 2026. Então, do dia 22, sábado, ontem, para hoje, eu tive um determinado sonho com uma localidade chamada Penha Circular. Se você que está assistindo esse vídeo é daqui da cidade do Rio de Janeiro, existe um bairro na zona norte do Rio de Janeiro chamado Penha Circular. E aquela localidade ali, eu já morei lá perto, num bairro ao lado da Penha Circular. Não moro mais lá hoje, eu já me mudei por motivos de trabalho. E ali naquela localidade da Penha Circular tem a estação de trem da Penha Circular, tem o viaduto da Penha e tem também um local muito conhecido que é o Parque Ari Barroso. É uma espécie de Quinta da Boa Vista, né? E ali dentro daquele espaço do Parque Ari Barroso, eles construíram uma UPA. Já faz alguns anos que eles construíram uma UPA ali dentro. Então, é só para você que está vendo esse vídeo aqui ter uma ideia da localização em que o Senhor me dava esse sonho. E eu sonhava com uma visão de cima. Sabe quando você está assistindo o filme do Homem-Aranha e o filme ele é todo feito de cima porque vai acompanhando os movimentos dele lá em cima, né? Pulando de um prédio para o outro, né? Ele vai soltando aquela teia dele da mão e vai passando de um prédio para o outro. Então o filme ele se passa todo na visão de cima. E no sonho que eu estava tendo era mais ou menos isso. Eu via de cima e aí eu percebia que estava tendo um tremor de terra, estava tendo um terremoto ali naquela região. E quem mora lá, ou quem já morou, como no meu caso, sabe que ali tem uma comunidade muito próxima chamada Vila Cruzeiro, que faz parte de todo um complexo chamado Complexo do Alemão. Então, como eu estava vendo de cima, com toda certeza eu tinha uma visão macro, uma visão maior. E eu via que estava tendo um terremoto ali, eu via casas que ainda não tinham sido embolsadas, estava só no tijolo. Eu via já algumas casas já tombadas. Próximo da parte da janela, não estava com o vidro ainda, mas eu via que estavam as casas com uma rachadura e a estrutura da casa já estava torta, tombada. Alguns prédios eu olhava assim, eu falava, meu Deus, como é que a população vai entrar no prédio? Porque o tremor abalou os primeiros andares do prédio e o prédio ficou tombado. Os outros andares ainda ficaram, mas o prédio ficou torto. Ele não chegou a cair, mas ele ficou tombado. E eu observava que uma hora estava de dia, outra hora estava de noite. Amanhecia e anoitecia muito rápido. Não dava tempo de você ter uma noção de que hora da noite era ou de que hora do dia que era. Se era manhã ou tarde. Se era noite ou já madrugada. Porque o intervalo de tempo em que amanhecia e anoitecia era muito rápido. E o terremoto acontecendo. E o tremor de terra acontecendo. Até que no momento do sonho, eu me via descendo, né? Eu me via descendo e eu parava próximo do viaduto da Penha. E quem conhece aquela área ali, e assim como em qualquer área tem ponto de mototáxi, eu via um ponto de ônibus ali naquela região e eu via um mototáxi chegando. E como em qualquer dia a dia, normal, pega quem vai trabalhar, quem está chegando do trabalho e vai para casa, e desce do ônibus lá embaixo no asfalto, e quem mora lá em cima na comunidade pega um mototáxi para continuar completando o caminho, enfim. Eu via um mototáxi assim,
tinha uma passageira subindo e eu via as pessoas paradas no ponto de ônibus. E essa parte do sonho me causava muita indignação, porque eu ficava observando assim, gente, a Terra está sendo abalada. O que está acontecendo aqui é um terremoto. E o povo está parado no ponto para ir trabalhar. Como se nada tivesse acontecendo. Poderia acontecer algo grave, porque esses tremores de terra causam falta de luz, assim como uma pancada de chuva, né? Poderia alguma estrutura grande desabar ali perto deles por causa do tremor, algum carro com o abalo da terra perder a direção e acabar acontecendo algo grave. E eu fiquei olhando, observando a tranquilidade do povo diante daquilo que estava acontecendo na frente deles, na frente de todos eles. E aí eu acordei. Quando o sonho terminou, estava de dia, como se o dia tivesse começando a amanhecer. Você estava vendo já a aurora, né? Aquelas nuvens meio amareladas ainda, início de nascer de sol. Então, quando eu acordei, eu ainda permaneci no meu interior com essa mesma indignação. E eu fiquei pensando o que poderia fazer um povo não se importar com um terremoto. Eu acredito que Deus fala através da natureza que ele mesmo criou. Essa coisa de amanhecer e anoitecer rapidamente, para mim, simboliza um desequilíbrio, né? De todo esse sistema aí, de toda essa questão dos asteroides e das galáxias, esses papos assim, tá? Científicos que a gente entende quando escuta alguém explicando, mas a gente, para falar, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu sei que você que está me ouvindo aí, você está me entendendo, né? São as disrupturas e os desequilíbrios ambientais. Pronto, já consegui fazer a colocação certa aqui. Os desequilíbrios ambientais. E, obviamente, que isso atinge tudo, né? Céu, mar, terra, ar, enfim, vários dos sistemas que nós temos aí. Então, quando o sonho acabou, já estava dia. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, falando de uma terra onde eu já morei, né? Conheço aquela terra, é um povo sofrido, povo trabalhador, como todo povo brasileiro, né? Que paga preço para pegar o ônibus cheio, enfim, essa luta do dia a dia do trabalhador. Mas eu via que, sabe aquele povo que você olha assim, nada mais me abala, nada mais me impressiona, nada mais me desestabiliza? É aquela velha história do rato do laboratório, né? De tanto tomar choque, não surte mais efeito. E aí o Senhor me deu essa palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A incredulidade, meus irmãos, ela é um pecado muito grave. Assim como qualquer outro pecado que te impede de ver a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que sem a santificação a gente não vai poder, né, ver a Deus. E o que nos afasta de Deus é o pecado. E um dos pecados muito graves é a incredulidade. Se você não crê, você não vê a glória de Deus. Se você não crê, você não aceita Cristo como seu Salvador. Você não se arrepende dos seus pecados. E automaticamente sua mente fica cada vez mais endurecida, enrijecida, uma mente cheia de fortaleza das trevas. E aí acontece isso, o inimigo vai ganhando campo,
vai obscurecendo, vai empretecendo, vai cegando. E por mais que você fale, que você mostre, por mais que haja muitas oportunidades, o incrédulo, ele vai desprezando. E as coisas acontecem assim, a um palmo do nariz do incrédulo, e ele não se sensibiliza. O incrédulo, ele não vai entender que as coisas que estão acontecendo são sinais da volta de Cristo, porque nem ao menos a Cristo ele dá crédito. Quem dirá nos sinais de Cristo? Tem uma passagem aqui no livro de João, enquanto eu estou falando aqui, eu vou ver se eu consigo achar essa passagem que eu li, em que Jesus fala assim, Jesus ele estava no templo, se eu não me engano, salvo engano aqui, no pórtico de Salomão. Eu separei esses dias essa passagem para ler, o Senhor tocou muito no meu coração. E os fariseus o encurralaram. Né? Ele estava no templo e os fariseus quiseram encurralar Jesus. E falaram para ele assim, eu quero saber, nós queremos saber até quando você vai nos esconder. E Jesus fala, esconder o quê? E aí eles falam, você está afirmando que é o Cristo, que é Deus? Aí Jesus falou assim, vocês acreditaram no que Moisés disse. Vocês levam a sério o tempo todo o que Moisés disse. Eu sou o cumprimento do que Moisés disse. E vocês dizem que eu não sou o Cristo. Ora, se vocês não acreditam em mim, estou falando com vocês e estou procurando a passagem. Se vocês não acreditam em mim, acredita pelo menos nos meus sinais que eu estou fazendo. Né? Porque quando eles viam uma cura, eles viam que ficavam sem argumento para articular com Jesus, porque eles seriam obrigados a admitir que quem é que poderia fazer aqueles sinais se Deus não fosse com ele? E Jesus fala, vocês não creem em mim? Vocês deviam pelo menos crer nas coisas que eu faço, nas minhas obras. Mas nem isso vocês creem. Enfim, eu estou demorando a achar aqui, porque eu acho que eu não marquei essa passagem, mas é uma passagem que Jesus diz que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. E eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ocorre nesse episódio. Então, você vê que diante dos fariseus haviam todas as provas de que ele era o Cristo. E quando o véu se rasgou, então, quando ele estava pendurado na cruz do madeiro, aí lascou tudo. Que aí mesmo é que não tinha mais para onde correr. Não tinha mais o que dizer, o que falar. E aí, achei. João capítulo 10. João capítulo 10. A partir do verso 22, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem, né? E no versículo 32, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, né? Então, se fosse pelo próprio Cristo, ou pelas obras, ou pelo que Moisés disse, ou seja lá pelo que for, os caras não criam. Uma mente empedrada, enrijecida. Então, eles viram ali na frente deles o próprio Cristo, a encarnação da promessa. E nem assim amoleceu o coração dos caras. E eu vejo nesse sonho que eu estou aqui contando para vocês exatamente isso. Né? Jesus disse que a volta dele está próxima, nós não deveríamos vacilar em relação à vigilância e à oração, e que a gente pudesse ficar atento aos sinais. Nós temos algumas cartas na manga que nos ajudam, que nos direcionam
para olhar para o episódio da volta de Cristo como próximo de acontecer. Mas nós temos parte do globo que não entende assim, que acha que tudo isso é uma maluquice da nossa cabeça, que isso é fanatismo. Uma vez, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, tá? Uma vez eu perguntei para Deus assim: Senhor, eu queria bem saber que fim que deu esses caras, esses incrédulos, esses religiosos que apontam, que julgam, que pesam a vida dos outros e que eles mesmos não vivem o que eles cobram. E aí eu senti o Espírito Santo respondendo na minha mente assim: eu só faço aparecer aquilo que resplandece a minha glória. Eu só faço ter continuidade na história, reverberar aquilo que resplandece a minha glória. Ou seja, foram figuras de autoridade, foram figuras de poder nas suas épocas, e hoje eu olho a forma como esse estereótipo, como esse perfil é visto de uma forma muito ruim, né? Mas também Jesus deixou escrito: bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Nós somos daqueles que não retrocedem, nós cremos, tropeçando, se embaraçando, pecando, errando, se humilhando, reconhecendo, pedindo perdão, descendo à casa do oleiro, papai deixando o vaso quebradinho, mas nós cremos. Sem vê-lo, mas nós cremos. Nós o vemos de uma outra forma. E uma das formas que nós o vemos é assim, através desses sinais. Quero deixar esse sonho para você. Eu quero orar para que você não deixe a sua fé esmorecer, apesar de qualquer coisa que você esteja enfrentando, passando. Que você não deixe a sua fé esfriar, porque é a sua fé que vai ser porta de entrada. Um dos critérios, né, de porta de entrada para o céu é a sua fé, é a sua consagração, a sua separação, a sua santificação, a sua vigilância, a sua perseverança, mesmo com uma alavanche de coisas acontecendo. Eu espero ter te abençoado, eu espero ter aquecido a sua fé. Vale a pena permanecer. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.